segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti.
Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e sobre as nossas igrejas irmãs também, aqueles que nos acompanham de outras denominações ou até mesmo presbiterianos como nós. E a você também, que não é membro de nenhuma igreja evangélica, saiba que você é muito bem-vindo entre nós neste domingo para estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus, nós cremos assim, porque a promessa do Senhor nos diz que Ele, como bom pastor, nos leva aos pastos verdejantes. Quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Pare tudo que você estiver fazendo. Não é pelo pastor, é pelo Senhor Jesus. É pela sua presença e pela reverência que nós devemos ter a Ele. Oremos juntos. Amado Deus, nosso Pai, que maravilha podermos estar reunidos em Teu nome novamente. Ó Deus, mesmo com a saudade de estarmos no templo, mesmo com a saudade, ó Pai, daquela comunhão, ó Deus, mais presente, mais perto dos irmãos, ainda assim o nosso coração se alegra, porque o Senhor tem revigorado as nossas forças, o Senhor tem renovado as nossas esperanças, o Senhor tem fortalecido a nossa fé através do ouvir desta palavra. E por isso nós te pedimos que seja assim também nesta manhã, que o Senhor fale com cada um dos irmãos, das irmãs, daqueles, ó Pai, que ainda não professam a fé no Senhor Jesus, mas que têm nos acompanhado e que têm ouvido a Tua voz. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito retire de nós tudo que porventura nos atrapalhe para recebermos esta palavra. E que desta forma nós venhamos a receber do Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco, ó Deus. Aproveitamos este momento para colocar no Teu altar a vida daquelas pessoas que estão doentes, daqueles que estão internados, daqueles que estão fazendo tratamento médico em casa. Em nome de Jesus, que a Tua mão que cura os alcance. Em nome de Jesus, que os medicamentos façam o efeito esperado. E que estas pessoas, ó Pai, em breve possam testemunhar do Teu amor, da Tua misericórdia sobre a vida delas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de João, capítulo número 5, versículos 18 a 21. 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Palavra do Senhor através do apóstolo João, aqui na sua primeira carta. Irmãos, nós temos neste texto aqui 4 afirmações. As 3 primeiras dizem respeito àquilo que nós sabemos. E é desta forma que os versículos 18, 19 e 20 começam. E é claro que o apóstolo João vai ainda esclarecer em que se baseia esta sabedoria, este conhecimento, esta certeza, esta convicção que ele compartilha ali com os outros irmãos que recebem esta carta por ele escrita. Queria te convidar a analisar o texto. Vamos observar este texto, conforme nós temos aprendido. Vamos, com a iluminação do Espírito Santo e a misericórdia do próprio Deus, interpretá-lo da maneira correta, conforme o Senhor deseja, da maneira bíblica, da maneira mais coerente, de acordo com o contexto tanto da carta quanto de toda a palavra de Deus. É assim que a gente precisa
observar a palavra do Senhor. E depois de observar, iluminados pelo Espírito Santo, interpretamos esta palavra, o Senhor nos mostra a maneira correta de aplicá-la nas nossas vidas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É a primeira afirmação que João vai trazer aqui à igreja de Jesus através deste verbo saber. Sabemos que, e ele vai continuar dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O que é o pecado? Para você que já tem a fé evangélica em seu coração há muitos e muitos anos, para você que é um fervoroso estudante da palavra do Senhor, você já sabe a definição de pecado. Mas pode ser que alguém que nos acompanhe ainda não conheça. Pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é agradar a Deus. O alvo é fazer com que as nossas vidas glorifiquem o nome do Senhor. O alvo é fazer com que nós, igreja de Jesus, aqui nesta terra, sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, sejamos embaixadores de Cristo em meio a uma sociedade que muitas vezes menospreza esta palavra, menospreza a existência do nosso Deus. Mas não cabe a nós julgarmos ninguém. Cabe a nós, sim, levarmos esta palavra à frente. E nós declaramos, baseado nesta palavra, que todo ser humano já nasce em pecado, já nasce tendo errado. Mas de que forma? Porque nascemos manchados pelo pecado original da desobediência, da vontade de Adão e Eva quererem ser iguais a Deus e ali tomarem do fruto daquela árvore que o Senhor disse, olha, é a única que vocês não podem comer. Eles fizeram uma escolha naquela época, conforme temos estudado isso há pouco tempo, e nós aqui hoje estamos diante da palavra do Senhor, e desta vez é o Senhor quem faz a escolha para nós. Pode ser difícil para a gente entender, mas é o Senhor quem escolheu que estivéssemos reunidos. Talvez você diga, não, mas eu fiz a opção, eu cliquei aqui, não é, no link que eu recebi, mas foi o Espírito Santo quem te direcionou e quem te direciona a vida para que você possa encontrar o Senhor nesta manhã. O domingo, o dia de confraternização, o dia de comunhão, o dia de estudo, o dia de práticas de boas obras, de colocar em prática a nossa fé, também é o dia de salvação. Assim como todo e outro dia que o Senhor assim determinar. Mas eu creio, irmãos, que neste dia o Senhor quer alcançar mais pessoas ainda através desta palavra. Aqueles que conhecem a Deus, aquele que é nascido de novo, aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, diz a palavra que não vive em pecado, não vive errando o alvo. Como é possível não viver mais em pecado? Com a graça do Senhor nos alcançando, com a sua misericórdia sendo renovada em nossos corações e na nossa vida diariamente, com a luz do Evangelho brilhando sobre as nossas vidas, e esta palavra iluminando o nosso caminho e os nossos passos, é possível não ter mais uma vida de pecado, é possível abandonarmos os vícios do passado, é possível abandonarmos os ídolos que nos arrastavam e que nos escravizavam. O Senhor Jesus, ele vem até nós para nos libertar, e é por isso que João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E na continuação do versículo, percebam que ele diz, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o aquele está com letra maiúscula, se referindo à própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, aquele que nasceu de Deus, guarda quem? Guarda todo aquele que também é nascido de Deus, para que este não viva mais em pecado. É esta alegria e é esta confiança que temos no Senhor, de que Ele nos alerta através desta palavra,
Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a correção, ela é útil para a admoestação, ela é útil para nos direcionar a uma vida de abundância na presença do Senhor, de plenitude do Espírito Santo agindo em nós, habitando em nós, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, que nos motiva, nos direciona, nos leva a acertar o alvo, a não mais errar, a não mais desagradar ao Pai. Pode acontecer de você e eu cairmos em alguma tentação, se não vigiarmos e se não orarmos, certamente isto acontecerá. Pode acontecer de um de nós se desviar do caminho da verdade, se não alimentarmos a nossa mente com esta palavra que é viva, se não enchermos o nosso coração do entendimento desta palavra, se não atentarmos os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, não somente hoje, mas todos os dias da nossa existência, sim, é possível errar. Mas o que o Senhor espera de nós é que todo aquele que é nascido de Deus ouça a sua palavra, obedeça os seus mandamentos, tenha prazer na sua lei, medite nela dia e noite, viva uma vida plena da presença de Jesus em todas as atitudes, em tudo que ela praticar. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus é aquele que nasceu de Deus e nos guarda. E assim, desta forma, o maligno não nos toca. O apóstolo João, ele fala muito sobre isso nas suas cartas. Ele mostra claramente o poder e a autoridade de Jesus sobre toda e qualquer potestade, todo e qualquer principado espiritual deste mundo tenebroso. E a palavra do Senhor, ela aqui, ela é completa e nos mostra muito claramente isto, quando a gente se lembra que toda e qualquer arma, toda e qualquer tentativa, toda e qualquer cilada de Satanás contra nós não terá vitória, porque o Senhor, ele nos guarda. A não ser que este toque do maligno aconteça numa permissão especial do Senhor, temporária e momentânea, mas que redunde num fim que glorifique o nome do próprio Senhor Jesus. Isso pode acontecer conforme aconteceu com Jó, isso pode acontecer conforme aconteceu com o apóstolo Paulo, isso pode acontecer com todo e qualquer cristão, mas a verdade é que o maligno não tem o poder para nos tocar até levar à morte. Este é o contexto aqui desta perícope, lá desde o versículo 13, a gente não leu tudo, mas você pode ler depois com calma. É claro que nós aprendemos na palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. E João vem aqui nos dizer que o pecado está diante de nós, porém, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Versículo número 19, a segunda afirmação vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É um versículo pequeno, mas que traz para nós uma certeza que precisa ser vivida, praticada, ensinada, pregada a todo tempo. Nós somos de Deus. E quanto mais cedo a gente levar às pessoas esta mensagem do Evangelho, levar as pessoas a conhecer quem é o Deus que reina em nós, porque Ele vive em nós, ainda mais fácil será para que nós possamos abrir a boca e pregar esta palavra. Mas por que mais fácil? No sentido de que quando abrirmos a nossa boca para falar do amor de Jesus, as pessoas vão compreender, mas é claro que ele está falando sobre isso, porque ele é cristão, porque ele estuda a Bíblia Sagrada. Nós somos de Deus, diz aqui o versículo número 19, sabemos que somos de Deus. E sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está ali diante da presença do maligno, do príncipe deste mundo, daquele que tem governado este sistema, este século, de forma a tentar impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus.
Mas as boas novas, não é? As boas notícias são de que Jesus, ele tem poder e toda autoridade sobre o maligno. Jesus vem ao mundo para destruir as obras de Satanás, as obras da carne, e fazer com que eu e você sejamos salvos pelo seu amor, pelo seu toque e pela sua graça irresistível. A terceira e última afirmação sobre o verbo saber, aqui neste texto, está no versículo número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Vamos dar uma pausa aqui e depois a gente continua o versículo 20. O Filho de Deus é o Senhor Jesus. E nós sabemos que ele é vindo no sentido de que ele já encarnou, ele já veio à terra, ele já habitou entre nós, ele saiu da sua glória, ele se humilhou, ele se encarnou então para que eu e você pudéssemos entender um pouco melhor quem é Deus. Ele se revela a nós agora na pessoa de Jesus ali em carne e osso. E é esta pessoa que morre por nós. Este Deus maravilhoso que se entrega por nós, mas que ao terceiro dia ressuscita e depois é assunto aos céus. Este Deus, ele é vindo e ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Vemos esta verdade também na carta de Tiago, quando ele diz que se algum de nós necessita de sabedoria, necessita de conhecimento para entender, é possível pedir e devemos pedir a Deus, porque Deus a todos dá esta sabedoria com alegria, se revelando então e nos dando o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Que verdadeiro? Estamos falando aqui, na verdade, João, através do Espírito Santo, nos fala sobre o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Este é também o verdadeiro Deus, porque ele e o Pai são um. E ele também é a própria vida eterna. Nele não há início, nem meio, nem fim. Ele sempre existiu. Ele é o Verbo de Deus que sempre esteve com o Pai e o Espírito Santo, que criou todas as coisas, que governa sobre todo o universo, sobre toda a criação. Tudo está diante dele, tudo é do conhecimento dele e tudo acontece por causa da sua palavra, da força do seu poder. Este é o nosso Deus, este Senhor a quem nós engrandecemos, a quem nós cantamos, a quem celebramos a sua soberania sobre as nossas vidas. A terceira afirmação aqui sobre o saber e sobre o conhecimento, João vai deixar claro que nós sabemos sim que o Senhor Jesus já veio à terra. Agora, trazendo para uma aplicação a nós, antes da gente ir para a última afirmação do texto, eu queria que você refletisse um pouco sobre estes conhecimentos que o Senhor tem te dado. Sobre o entendimento da palavra do Senhor que tem chegado à tua vida através da leitura desta palavra e da ação do Espírito Santo. Não basta saber que todo aquele que é nascido de Deus não peca e não vive uma vida de constante pecado. Não basta saber que aquele que é nascido de Deus, o próprio Senhor Jesus, é quem nos guarda e que desta forma o maligno não nos toca sem a permissão de Deus. Não basta saber que nós somos de Deus e que o mundo é do maligno. Não basta saber somente que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, já veio até nós e nos tem dado entendimento para reconhecer nele o verdadeiro Deus. É necessário saber que da mesma forma como tudo isto é verdade, o Senhor Jesus voltará para buscar aqueles que não somente sabem estas coisas, mas que também viveram estas coisas nas suas vidas. Esta é a diferença. A vida cristã ela é caracterizada por uma participação, tanto no corpo de Cristo, quanto na comunhão com o próprio Deus. A nós é dada a responsabilidade e o prazer de servir a este Deus diariamente, mostrando que sabemos e mostrando que entendemos e mostrando que praticamos a sua palavra, reconhecendo em Jesus o próprio Deus e a vida eterna.
A última afirmação do texto é o versículo 21, e ela vem a nós de maneira imperativa, quando João chama ali os seus irmãos em Cristo carinhosamente de filhinhos, e vai dizer: guardai-vos dos ídolos. Muitas pessoas se acham muito seguras e acham que nunca vão cair e que nunca vão pecar, mas a soberba, ela atrapalha. A autoconfiança muitas vezes nos afasta de Deus. Precisamos ter confiança na palavra do Senhor e no próprio Deus. Precisamos demonstrar diariamente a nossa dependência do Senhor e do conhecimento e da vivência desta palavra para não cairmos, mas principalmente estarmos atentos reconhecendo que é este Deus que governa sobre tudo, que é este Senhor Jesus que é vindo à terra, que está no controle, e nós precisamos estar ligados a Ele. Como é possível estar ligado ao Senhor? É possível estar ligado ao Senhor reconhecendo, em primeiro lugar, que nós somos pecadores, mas que Ele é maior que o pecado, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Em segundo lugar, reconhecendo que este Senhor que derramou o seu sangue, Ele é o próprio Deus. Em terceiro lugar, reconhecendo humildemente que sem Ele nada somos. Em quarto lugar, podemos professar publicamente a nossa crença em Jesus. A gente vive uma época em que as pessoas têm vergonha de falar de Jesus. Isto já aconteceu no passado, isto acontece no presente, isto acontecerá no futuro. Mas nós não precisamos entrar para a história neste grupo daqueles que negaram a Jesus. Nós temos o chamado de Deus para nos posicionarmos como cristãos. Não importa qual é a tua profissão, não importa se você vive numa família em que ninguém mais é cristão, não importa se o seu ambiente de estudo ele é um ambiente que repreende e acaba reprimindo a expressão da tua fé, o Senhor Jesus é contigo. E Ele tem nos mostrado que devemos nos posicionar e declarar que nós sabemos todas estas coisas. Isto aqui que o apóstolo João vem trazer a nós. Nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos e agora nós praticamos. E desta forma estamos ligados a Deus. É o Senhor quem vem até nós. É o Senhor quem nos escolhe. Mas o Senhor requer de nós obediência à sua palavra e que a gente tome a atitude de nos guardarmos dos ídolos. Há muitos ídolos nos nossos tempos. E quando a gente fala sobre ídolo, a gente não fala só sobre aquela grande expressão da música, sobre aquele grande atleta do teu esporte preferido, mas falamos principalmente do ídolo chamado ser humano, seja ele quem for. E muito perigoso é quando este ídolo somos nós mesmos, quando não abrimos mão de nós, quando achamos que somos os melhores, quando achamos que não precisamos de ninguém, quando achamos que somos autossuficientes. A palavra do Senhor nos diz que este Senhor que é vindo, Ele voltará. E no dia que Ele voltar, todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez para você que não acredita nesta palavra, isto seja um absurdo, mas é verdade de Deus. E o nosso compromisso como pregadores desta palavra é deixarmos bem claro que o Senhor nos manda anunciar que Ele voltará. Há tempo para o arrependimento, há tempo para pedir ajuda a Deus, há tempo para ouvir a voz do Senhor e há tempo para vermos a sua graça sendo manifestada, salvadora a todos os homens, no sentido de que todos os povos, todas as raças, todas as nações, todas as culturas têm ouvido esta palavra. A graça tem sido manifestada. Muitos têm sido salvos. Nosso papel é pregar. O seu papel é pedir ajuda a Deus. Se você não conhece, se você não confia, peça ajuda ao Senhor. Peça para Ele transformar o seu coração. E a você que já conhece este Jesus maravilhoso, entenda e pratique diariamente esta fé que o Senhor tem nos dado.
Que o Senhor assim nos abençoe e que a gente não fique somente na sabedoria, no conhecimento, mas que a gente parta para a prática, colocando este conhecimento em prática, fugindo dos ídolos deste mundo, nos afastando de tudo que possa estar entre nós e o nosso Deus. Este lugar é exclusivo de Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus. Deus te abençoe. Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
creio que as tuas lutas poderão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Senhor Deus, nós confiamos no poder que vem da Tua palavra, porque esta é a Tua vontade para nós. Senhor, nós confiamos que Tu tens muitos escolhidos aqui nesta terra, mas também próximo de nós, quem sabe dentro da nossa própria casa. Senhor, nós sabemos e confiamos que o Senhor tem trabalhado e que o Senhor não dorme para alcançar os seus através do derramamento da Tua graça e do derramamento do Teu Espírito Santo sobre a vida daqueles que Te pertencem. Por isso nós Te pedimos humildemente nesta manhã. Continua, Deus, a tocar nos corações. Continua, Senhor, a converter aqueles que não tinham nenhum pingo de fé no Senhor. Continua, Deus, a amar aqueles que zombavam de Ti. Continua, Deus, a atrair para Ti aqueles que tinham repulsa à Tua palavra. Continua, Deus, a fazer o milagre que o Senhor começou há muitos e muitos séculos, quem sabe milênios atrás na história da humanidade, quando o Senhor nos leva ao arrependimento, ao abandono dos ídolos, a olhar firmemente para o Senhor. Ó Deus, nós confiamos que Tu és poderoso para converter os corações. E é por isso que nós oramos exclusivamente a Ti e dependemos totalmente de Ti. Ó Deus, nós gostaríamos de pedir ao Senhor que o Senhor visite aquelas pessoas que estão internadas, que o Senhor visite aquelas pessoas que precisam ir e vir a todo e qualquer lugar por conta dos seus compromissos profissionais ou até mesmo os compromissos acadêmicos e familiares. Que a Tua mão protetora seja sobre estas vidas. Deus, nós Te pedimos que no decorrer deste dia tenhamos ainda mais oportunidades de Te adorar e de ouvir a Tua voz. Continua conosco. Continua, Senhor, e completa a boa obra que Tu tens começado em nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É melhor dar que receber, disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo pronto a consolar, considerar o outro superior a si. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus
merecer. Deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, do menor até o maior. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto nós necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Não se canse de falar do amor de Jesus, e não se canse de ouvir do amor de Jesus.